A gente já começa falando da Emater Goiás. Ela agora conta com um novo centro de tecnologia e capacitação. O espaço vai proporcionar mais autonomia aos produtores rurais da agricultura familiar, para também técnicos e extensionistas que vão trabalhar ali. E eu vou conversar agora com Pedro Leonardo, que é o presidente da Emater Goiás. Olá, boa tarde, meu amigo. Como é que você está? Boa tarde, Fabélia. Obrigado mais uma vez aqui pela oportunidade de trazer aqui algumas informações sobre a agricultura familiar de Goiás. Bom, quando a gente fala desse centro, o que é esse centro? Fabélia, na verdade, nessa última semana nós inauguramos aqui em Goiânia o Centro de Tecnologia e Capacitação da Emater, que é um espaço dedicado à realização de cursos de qualificação voltados às cadeias produtivas da agricultura familiar. Aqui nessa estrutura nós contaremos com 8 salas de aula, uma estrutura de auditório com mais de 180 assentos. Além disso, Fabélia, aqui nessa estrutura nós também teremos a oportunidade de disponibilizar aos produtores, aos técnicos extensionistas, também aos técnicos do setor privado, um espaço onde eles poderão ficar alojados por ocasião dos treinamentos. Aqui a gente também tem uma estrutura de hotelaria com 33 apartamentos, cada apartamento com 3 leitos. Então a ideia é que a gente possa aqui disponibilizar treinamentos com uma metodologia de imersão em que os produtores ou os técnicos poderão permanecer hospedados aqui nessa estrutura, também poderão ter acesso a refeitório. Nós temos aqui também, Fabélia, uma biblioteca com mais de 20 mil volumes literários de temas voltados às cadeias produtivas da agricultura familiar. É uma biblioteca que foi toda pensada e estruturada de forma a atender os interesses da agricultura familiar de Goiás, dos produtores que buscam aqui se capacitar, que buscam realizar os treinamentos e que buscam conhecimento, que é fundamental para que eles possam ter êxito nas suas atividades econômicas. A Emater, ela já está programando aí um calendário de cursos? Exatamente, Fabélia. A nossa ideia é que a gente possa disponibilizar toda uma agenda de cursos com os temas já disponibilizados a todos aqueles que tiverem interesse em buscar treinamentos, por exemplo, na área de mandioca, que é uma cadeia produtiva da agricultura familiar. Nossa intenção é que a gente possa disponibilizar treinamentos nas áreas de pecuária de leite, de pequenos animais, piscicultura e todas as outras cadeias produtivas que são operadas pela agricultura familiar em Goiás. Muito em breve, junto com os parceiros também, por exemplo, o Senar, também o Sebrae, a gente vai estar disponibilizando essa agenda no site da Emater em todas as nossas mídias sociais. E o corpo humano tem esses técnicos para fazer esse treinamento, esse trabalho, o Pedro Leonardo? Exatamente, Fabíola. Na verdade, através do nosso quadro de instrutores, também através dos parceiros, aqui eu cito o Sebrae, porque a gente tem a intenção, Fabíola, de não só fazer a parte técnica propriamente dita, a gente quer agregar nesses cursos também a parte de gestão de pessoas, gestão da pequena empresa, a parte de qualificação voltada aos processos administrativos, a gestão da parte dos impostos. Todas essas áreas a gente pretende agregar junto com a área técnica para que o produtor, ele, de fato, ele esteja preparado, né, para poder operar suas atividades de maneira eficiente e também sustentável, né, do ponto de vista econômico e ambiental. E em relação a zootecnistas, veterinários, para dar esse suporte, hoje a Emater tem o suficiente para fazer essa extensão lá no campo? Fabélia, na verdade a gente tem buscado cada vez mais a reestruturação da Emater. A Emater é uma instituição com mais de 60 anos de existência. Para isso a gente tem trabalhado essa reestruturação através de 2 eixos prioritários. O primeiro deles diz respeito às edificações, às construções, principalmente aqui do Centro de Tecnologia e Capacitação. O segundo eixo de reestruturação, Fabélia, diz respeito
exatamente a essa recuperação da nossa capacidade operativa, através da contratação de novos técnicos que irão compor junto com esse quadro técnico já existente, de forma que a gente possa potencializar cada vez mais as nossas ações de assistência técnica, de extensão rural, direcionada aos produtores da agricultura familiar. Diante disso, nosso governador já nos autorizou para que nós pudéssemos fazer um processo seletivo que terá a intenção de contratar 150 técnicos, entre agrônomos, veterinários, zootecnistas, técnicos agrícolas, que irão trabalhar diretamente com a agricultura familiar no trabalho de facilitação ao acesso às políticas públicas, e aqui eu cito muito o crédito rural como uma política pública essencial ao desenvolvimento rural dessas famílias. A exemplo disso, a Emater realizou mais de 1.300 projetos que permitiram, aos agricultores familiares que pudessem acessar as linhas de crédito diferenciadas, principalmente o Pronaf. E aqui é importante também a gente ter a compreensão, Fabel, existem várias instituições privadas, escritórios de planejamento, que fazem esse trabalho de facilitação de acesso a crédito. Mas os contratos da agricultura familiar, eles são contratos geralmente de pequena monta. A gente está falando aqui de contratos de 50, 100 mil reais. Então, esses contratos, eles remuneram muito pouco a instituição que elaborou os projetos, porque ela vai ter um custo para deslocar um técnico, pagar diária para um técnico. Então, isso demonstra a importância de um trabalho de extensão rural gratuito, uma extensão rural pública e inclusiva, que vai permitir aos produtores da agricultura familiar que possam acessar essas linhas de crédito e também possam ter o assessoramento técnico necessário de forma a garantir a aplicação adequada desses recursos na propriedade rural, tendo como resultado final a melhoria da renda. Muitas vezes não desperta interesse para estes escritórios que fazem que desenvolvem esses projetos, justamente por isso, O volume é pequeno, aí como é percentual, o trabalho continua sendo grande e o produtor fica ali da agricultura familiar, ele se sente prejudicado e, na verdade, fica mesmo. Então, esse trabalho gratuito vai fazer muita diferença, Pedro Leonardo? Com toda certeza, Fabela. E, na verdade, esse trabalho de assessoramento técnico é um trabalho extremamente caro, é um trabalho oneroso. A diária de um técnico, de um agrônomo, é uma diária cara. O profissional é caro para o produtor poder arcar com esse assessoramento técnico se ele for buscar isso na iniciativa privada. E tem um outro componente importante no crédito rural da agricultura familiar, Fabela. Esses recursos, geralmente, eles são gastos na microeconomia local. Então, além de desenvolver o setor rural, também vai fomentar a economia dos municípios, porque diferente do crédito dos grandes operadores, geralmente eles vão comprar maquinários de preços exorbitantes fora do município. O produtor de agricultura familiar, ele geralmente gasta esses recursos na economia do próprio município, então vai fomentar, inclusive, a microeconomia local. Então, aqui para a gente estar encerrando aqui, eu quero te fazer duas perguntas ainda. Nós estamos em ano eleitoral. É possível conseguir a contratação desses técnicos nesse ano ainda? E o outro detalhe é quem vão ser esses produtores beneficiados? Já tem uma previsão? Fabela, a gente está trabalhando para que imediatamente, assim que for liberado da parte orçamentária, a gente já possa divulgar esse edital, possa publicar o edital para contratação. Você tem toda a razão, a gente tem que andar com a máxima celeridade possível para não entrar nesse período eleitoral que traz uma série de vedações. Lembrando, Fabela, como você colocou muito bem, nosso público prioritário será sempre o produtor da agricultura familiar. Porque o que a gente tem buscado nessa nova extensão rural é esse extensionismo inclusivo, que possa proporcionar a todos os produtores da agricultura familiar que eles também possam se desenvolver e se beneficiar de um setor econômico que tem sido tão próspero, e tão produtivo. Então, muitas vezes, os produtores, os grandes players, os operadores de commodities, eles têm oportunidades que nem sempre os produtores da agricultura familiar têm. Então, essa é a missão do extensionismo rural público,
é permitir que todos os produtores, inclusive os da agricultura familiar, possam também prosperar. E esse público cada vez mais será prioritário nas ações de apoio à agricultura familiar da Emater. Bom, a gente ainda teria aqui assunto para continuar por muito tempo. Eu quero te agradecer e a gente volta a falar aqui a qualquer momento. E por hoje eu te agradeço, nosso tempo está esgotado. Um abraço para você, sucesso aí no seu trabalho sempre. Fabélia, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Você que é profunda conhecedora de como o extensionismo rural pode levar desenvolvimento a esse setor que tem sido tão promissor no nosso estado de Goiás. Então, obrigado mais uma vez pelo apoio. Nós convidamos a todos que possam conhecer a carteira de serviços da Emater, que cada vez mais será potencializada de forma a levar desenvolvimento regional e inclusão produtiva dos produtores da agricultura familiar. Muito obrigado.